Meu nome é Misael e eu vou falar sobre o que é a escravidão. A escravidão é quando homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração, ou seja, trabalhar em condições ruins sem receber um salário. Além disso, as pessoas escravizadas têm as suas liberdades tolhidas, ou seja, não possuem liberdade, pois são consideradas como propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Também vou falar sobre o que é o trabalho análogo à escravidão. É aquele que submete o trabalhador a qualquer uma dessas situações, seja urbano ou rural, trabalhos forçados, qualquer atividade imposta ao trabalhador sob pressão exagerada que prejudica sua saúde física e psicológica. Qual a diferença entre os dois? Bom, a primeira grande diferença entre o trabalho escravo no Brasil, colônia, império e o trabalho análogo ao de escravos nos dias de hoje é o fato de que no século passado a prática da escravidão era permitida e hoje ela é proibida, sendo taxada como crime penal pelo Código Penal brasileiro. Como é aplicado o trabalho análogo atualmente? O trabalhador é mantido em condições humilhantes em seu ambiente de trabalho, que inclui violência física e psicológica, alojamentos precários, alimentação e água insuficientes ou insalubres e a falta de assistência médica. Se o cidadão, se a pessoa está sofrendo essas consequências, pode-se dizer que ela está sofrendo uma condição de escravidão. Olá, eu sou Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho de como era aplicada a escravidão. E como que acontecia? A condição de vida escrava era desumana. Os escravos se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e trabalhavam em excesso, trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico. Os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzala. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as leis que proíbem ambos os atos no Brasil. Na legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução de um ser humano a condições análogas à de escravo. São eles a submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. Todas essas características são achadas dentro do trabalho análogo e da escravidão. Olá, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre os casos históricos de resgate no Brasil, que são os casos de trabalho escravo no Brasil atuam e acontecem principalmente na zona rural dos municípios, associados ao extrativismo mineral e à atividade agropecuária, em sua maioria. Mais de 60 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão no Brasil entre 1995 e 2022. Completando mais os casos, em locais de libertações, o Ministério de Trabalho e de Emprego, MTE, resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à de escravidão entre janeiro e 20 de março de 2023, uma alta de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses de 2022, o número recorde para um primeiro trimestre em 15 anos. Criação pelo CN. Como que podemos combater o trabalho escravo no Brasil e como isso vem sendo feito nesses últimos anos? A atuação da Justiça no combate ao trabalho escravo foi reforçada em 2015, com a criação pelo CNJ do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento de efetividades das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. Qualquer cidadão que denunciar a prática de exploração análoga ao trabalho escravo em postos de atendimento do Ministério de Trabalho, tanto nas superintendências regionais como nas gerências regionais do trabalho, também é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, do Ministério de Direitos Humanos. O perfil de trabalhadores resgatados são de 90% homens,
47% naturais do Nordeste, 80% negros ou pardos, 17% brancos, 3% indígenas e 6% são analfabetos. Falarei também sobre a polêmica envolvendo a loja Renner, que é uma loja de roupas. A Renner foi responsabilizada por autoridades trabalhistas pela exploração de 37 costureiros bolivianos em regime de escravidão contemporânea. O flagrante aconteceu em novembro de 2014 em uma oficina de costura terceirizada localizada na periferia de São Paulo. Os trabalhadores viviam sob condições degradantes em alojamentos e cumpriam jornadas exaustivas e partes deles estavam submetiva à servidão por dívida. E agora eu pergunto para vocês: com a compra das roupas e produtos dessas marcas, de alguma forma estaríamos apoiando o trabalho análogo à escravidão? É possível parar de comprar em todas as lojas? Esse foi nosso trabalho, muito obrigada pela atenção, e aí estão as referências. Esse